Então, muito boa noite, Caroline, Nicolas, demais alunos que nos assistam depois. Então, hoje iniciamos a nossa já 11ª aula, tá, pessoal? Resumidamente, né, são 22 encontros ao longo do semestre, então já estamos exatamente no meio do semestre, né? Já temos aí meio caminho andado, né? Já fizemos a prova de G1, inclusive, né? Todas as demais atividades de G1, e aí eu já aproveito para comentar sobre isso, né? Todas as notas de vocês já estão divulgadas, tá? Tanto na plataforma aula, quanto no autoatendimento. Até dois colegas me questionaram, tá? Sobre o lançamento das notas, né? Não estar completo. Tá? O que aconteceu? Tá? Muitos de vocês não, a última atividade, aquela da palestra do Luciano Potter, ela estava marcada, né, na parametrização ali, como... Boa noite, Daiane. Ela estava marcada como liberar nota nunca, e aí ela não aparecia a nota para vocês. Eu conseguia ver a nota, mas vocês não, né? Daí agora de tarde eu mudei o parâmetro, né, para liberar a nota depois de corrigido, né, e agora a nota deve estar aparecendo para vocês. Mas, de qualquer forma, em tese, tá, lá no somatório de notas de vocês e que foi exportado para o autoatendimento, essa nota que vocês não estavam visualizando, ela está lá inclusa. Salvo se vocês me disserem o contrário, tá? Mas pelo que eu andei olhando, ela tá ok. Tá? Mas se qualquer um de vocês notar ainda alguma discrepância, por favor, aí me comuniquem, né? Mas eu pego agora, Daiane, me desculpa, eu vou ter que te usar de exemplo de novo, né? A Daiane só poderia ter tirado 10 com a soma dessa nota, né? E ela tá, eu vi ontem, reparei que ela tirou nota 10 no cômputo geral, né? Então, só conseguiria chegar a 10 com todas as notas somadas, né? Então, por isso eu acredito que para todos os demais devam estar somadas todas as notas ali, tá? O prof, Oi? Mas ali no desempenho ela aparece como 9,3, ela não aparece 10. Tá, mas tu vai olhar no autoatendimento... No autoatendimento daí tá ok. Tá ok, tá? Na verdade é porque ela estava somando no aula, né? Estava somando as notas que te era permitido visualizar, né? Eu não sei quanto tempo demora para atualizar isso, tá? Mas se tu quiser dar uma conferida e até me dar um toque, Daiane, eu te agradeço. Vê se já não arrumou isso, porque eu fiz isso agora de tarde, era acho que 4h30, 5 horas da tarde. Ela aparece aqui no desempenho como 9,3 e daí tá faltando uma nota que é De qual? Deixa eu ver aqui, eu já digo. De repente eu tenho mais de uma atividade, então, com esse problema de tá como visualizar nunca. Na minha cabeça eu tinha arrumado todas, mas, né, consegui me dizer, tu me ajuda aí. Peraí. Eu vou olhar aqui. Tá. Nota 9,6 parece. Deixa eu ver. 9,6 é porque tá faltando 0,4 de alguma atividade. Ah, não, agora ela atualizou. Agora ela atualizou. Eu atualizei a página. Aham. Agora tá aparecendo 10. Ah, mas antes ela tava uma atividade que não estava computada aqui. Era essa, Daiane, era a do Potter. Exatamente, essa aí mesmo. Era essa. Teve um colega de vocês que me mandou e me descreveu que, o Diego, que era exatamente essa atividade que estava faltando para ele. Mas lá no autoatendimento ela não deixou de estar somada, tá? Lá no autoatendimento eu olhei lá, eu vi, eu peguei pela tua nota, né? Porque como tu tirou a nota máxima, tu só poderia ter chegado na nota máxima lá no autoatendimento se tivesse somado todas, né? E ele somou. Só que não aparecia para vocês mesmo, né? Agora está resolvido, tá? Porque daí eu liberei lá no parâmetro liberar nota após a realização do exercício. É que primeiro eu coloco nunca, porque muitas vezes eu não tenho, assim,
como garantir para vocês que 48 horas depois daquela avaliação eu já vou ter corrigido, né? Porque, enfim, embora, né, a vida de professor pareça fácil, olha, dá um trabalho que vocês não têm noção. Né? Por exemplo, essa semana, né, desabafando um pouco aí, eu estava corrigindo os projetos tecnológicos do EAD, então é uma semana que eu tenho o fluxo de serviço vai lá nas alturas, né? Eu acredito que isso também aconteça em boa parte das profissões de vocês, né? Tem alguns períodos, né? Há uma certa sazonalidade. Tem alguns períodos que se eu botar para vocês corrigir em 48 horas é tempo demais. Eu corrijo até em 24. Mas tem outros períodos, se eu botar 72 horas ainda não vai ser suficiente, porque quando vence essas atividades, AP1, G1, projetos, né, que tem alguns prazos de entrega dos alunos no EAD, quando acumula essas coisas aí, o bicho pega. Né? Mas enfim. Por isso que eu coloco lá nunca, só que eu esqueci de tirar esse parâmetro, né, de arrumar esse parâmetro para que vocês pudessem já começar a ver a nota. Mas, resolvido isso, né, peço a todos, então, que no momento que entrem no aula, né, teclem ali o F5 para fazer a atualização, já deve aparecer aí todas as notas. Qualquer outro eventual problema aí em relação das notas, por favor, né, me mandem mensagem aí pelo aula, né, ou se manifestem ao final da aula, para quem estiver online nas próximas aulas, né, para que a gente possa, então, resolver, né, eventuais discrepâncias. Certo? Vamos lá, então, pessoal. Como eu falei antes para vocês, né, nós estamos na 11ª aula, né, que é a linha divisória aí do semestre, né? Já fizemos a avaliação, né, que divide o semestre, a G1, né? E, então, estamos já no período de G2, né? E com, mais especificamente na aula de hoje, com a escola prescritiva do posicionamento, né? Do pensamento estratégico, que é a escola da postura estratégica, né? Que envolve, né, a matriz de gravidade, urgência e tendência, né? A famosa matriz Guth. Né? Nós vamos falar sobre ela, né? E depois vocês vão desenvolver aí um estudo de caso sobre a mesma, ok? Mas antes disso, né, nós temos uma semipresencial, né, e o TDE da aula passada para nós passarmos aí, né, vocês visualizarem aí, terem um feedback, né, mesmo que de forma geral, né, para mais tarde aí sim eu dar esse feedback individual. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, né, inclusive eu não estava fazendo isso antes, né, deixa eu mostrar aqui então, né, estamos dia 2 de outubro, escola prescritiva do posicionamento do pensamento estratégico, a postura estratégica e a matriz de gravidade, urgência e tendência. Certo? Estamos bem alinhados, né, com o nosso planejamento inicial. Certo? Vamos lá. Tá? Mas antes disso, né, então vamos falar um pouco aí sobre as atividades, né, que vocês fizeram aí dos últimos encontros. Tá? Eu vou pegar a primeira atividade, eu vou pegar o mapa mental da Giana, né, que não está conosco nesse momento, né, mas certamente vai assistir a aula depois, né, e aí eu vou me basear aqui no mapa mental dela para a gente conversar um pouco, então, sobre, sobre a dinâmica competitiva do Philip Kotler, né? O Philip Kotler, né, então ele fala, né, das estratégias, né, de competição para a empresa que é líder de mercado, né, para a empresa que é seguidora,
para a empresa que é desafiante e para a empresa que é ocupante de nichos de mercado. Vocês devem recordar lá que nós temos aquelas 3 estratégias competitivas genéricas, né? Liderança total em custos, foco, né? E diferenciação. Aqui, normalmente são as estratégias que as empresas utilizam, no caso da líder, para defender essa participação no mercado, expandir a participação no mercado ou expandir a demanda do mercado total. Defender, se defender dos concorrentes, especialmente de eventuais desafiantes, mas também, eventualmente, expandir a participação de mercado, ou seja, partir para o ataque frente a desafiante e até mesmo ocupante de nicho ou seguidoras, e a expansão da demanda total. Por exemplo, eu tenho uma empresa que atende à demanda no Brasil, num determinado produto, e eu decido que eu vou atuar na América do Sul toda. E depois eu vou avançar para a América Latina, depois América Latina e do Norte, e quem sabe depois possa ir para a Europa, enfim, vamos pegar um grupo nacional aí, a antiga Ambev, hoje Inbev, ela de certa maneira fez isso, ela começou a expandir a sua participação no mercado mundial, mas também criou demanda em outros lugares que antes ela não atingia, justamente por essa vontade, enfim, por essa estratégia de expandir a demanda pelos seus produtos. Não menos importante, pessoal, a empresa desafiante, que normalmente vai selecionar uma estratégia de ataque, seja bater de frente, seja se utilizar de manobra de cerco, ficar cercando, de guerrilha, atuando focado em pequenos espaços, por bypass, ataque pelo flanco, isso o artigo descrevia todos esses itens. Ao mesmo tempo, nós temos também a desafiante, aquela então que de bate de frente com a líder, e depois nós temos a seguidora de mercado, são aquelas que, vamos dizer assim, se contentam com a sua posição, e vão seguindo o líder, como fica famosa aquela hashtag segue o líder, enfim. E ela pode se utilizar, seguindo a líder, a partir de uma falsificação, a partir da clonagem, imitação ou adaptação. São todas formas aí de seguir a líder. E a estratégia de ocupante de nicho de mercado é muito semelhante à própria estratégia de foco, onde eu procuro me concentrar num determinado segmento daquele negócio onde eu atuo, para melhor atender a necessidade dos clientes, dos consumidores aí dos meus produtos. Então aqui, pessoal, lembrando da questão da expansão da demanda do mercado total, eu vou dar um exemplo para vocês da Mercedes-Benz. Não sei se vocês recordam, a Mercedes-Benz, lá na década de 90, início dos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, ela lançou aquele carro classe A, que na verdade o nome era classe A, mas a ideia era ter novos usuários, que antes não tinham acesso ao classe A, aos carros da Mercedes, de classe C, D, enfim, que pudessem então comprar um Mercedes, mas infelizmente para a Mercedes isso não deu muito certo, mas foi uma tentativa de expandir a demanda do mercado, foi essa a ideia. Bueno. Pessoal, tranquilo? Vocês leram o artigo? Alguma dúvida, alguma questão?
Deixa eu botar... Tranquilo, prof. Tranquilo? Tranquilo, Caroline? Sim, professor, tranquilo. Joia, joia. Depois, quem é que está mais conosco é o Nicolas, isso? O Nicolas, tranquilo? Cri, cri, cri. Ah, beleza, joia, joia. Beleza. Bueno. Então vamos para o mapa mental, esse que eu passei para vocês, então era o mapa mental da semipresencial, e depois nós temos aqui, né, vocês visualizam aqui a minha tela? Sim. Beleza. Sim, prof. Olha só. Aqui nós temos o mapa mental do Jandler, né, baseado naquele artigo, né, de vai encarar a líder do mercado, né, onde o artigo fala, né, basicamente de como uma empresa desafiante, né, pode atuar para enfrentar a líder de mercado, né? E aí eles falam em 10 estratégias, né, para explorar as fragilidades das líderes, tá? Essa matéria, na verdade, é um resumo, né, do livro, está indicado ali na matéria do site, né, onde, de fato, né, se tecem comentários sobre diferentes formas, né, de explorar a fragilidade das líderes, né? A líder, né, normalmente ela é maior em dinheiro, em estrutura e poder, né, mas por outro lado ela tende a ser mais engessada, né? Toda empresa que cresce demais, né, ela normalmente, em muitos casos, acaba se tornando bastante burocrática, né? E nessa pegada aí, normalmente até pequenas empresas conseguem eventualmente fazer frente às líderes, né? Vamos pegar aí como exemplo da palestra lá do Potter, né? Há 10 anos atrás, né? A Netflix, por exemplo, era uma empresa pequenininha, né? E a Blockbuster era uma empresa gigantesca, né? E hoje a Blockbuster é uma locadora que existe só em uma localidade nos Estados Unidos, né, e nos demais locais ela simplesmente sumiu do mapa. Né? Assim como ocorreram outros casos, Apple versus IBM lá no final dos anos 70, início dos anos 80, né, com a questão do computador pessoal, né, onde a IBM, né, o Steve Wozniak, né, que era o outro Steve, né, da Apple, né, todo mundo conhece muito o Steve Jobs, mas o cara que bolou a máquina, né, é o Steve Wozniak. O Steve Jobs, na verdade, ele sempre foi um cara talentoso em sacar grandes ideias e saber vender essas ideias especificamente, né? O Wozniak era mais o cérebro por detrás dos inventos, efetivamente. Tem alguns filmes, né, especialmente o Piratas do Vale do Silício, né, é um filme mais antigo, né, feito bem antes ainda do Steve Jobs falecer. Ele trata muito bem essa questão aí da relação desses dois personagens, né, que se davam muito bem, enfim, né, e se complementavam, né, em termos de inventor, né, porque na verdade toda invenção, né, ela passa a ser inovação quando ela tem venda, né, quando ela tem mercado para adquirir, né, a invenção pela invenção não necessariamente vai trazer dinheiro para alguém, né, ela vai trazer se a gente souber vender esse produto, né, se conseguir efetivamente gerar um negócio, aí sim nós estamos gerando inovação. Né? Então, dentro dessas 10 estratégias aqui, até queria fazer um parênteses aqui, agradecer a Daiane, que inclusive me comentou um errinho que havia no artigo, né? Quando eu salvei ele em PDF, né? Retirei do site, salvei no PDF,
uma das estratégias acabou não saindo, né? Ela até saiu um trecho do texto sobre ela, mas não saiu o título, né? Essa estratégia era perseguir a excelência num nicho de mercado, né? Se vocês forem ver, né, ela vem bem de encontro àquelas estratégias lá do Kotler, na verdade, né? Em geral, né, os trabalhos que são feitos, né, as pesquisas que são feitas, elas normalmente vão partir de uma base, né? Então, a base para esse livro acaba sendo, né, ele também acaba bebendo lá da fonte do Kotler, né? E por isso essa estratégia aqui de perseguir a excelência num nicho específico de mercado, né? Vamos pegar, por exemplo, a Apple não foi bater de frente com a IBM nos mainframes, né, com aqueles grandes computadores que faziam processamento de dados nas empresas. Não, eles bateram de frente numa outra linha, né? Eles especializaram num nicho de computador pessoal, né? O personal computer, o PC. Né? Então, é um exemplo aí que lá no fim do artigo, né, não saiu. Casualmente, aqui o Jandler, tá, ele tinha, porque muito provavelmente ele buscou na internet o artigo original e conseguiu achar essa 10ª, né? Então aqui o dele tem os 10, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem as 10. Né? Aqui o perseguir a excelência num nicho de mercado. Né? Então aqui ir aonde os líderes não conseguem chegar, né? Então estar disposto a entrar com tudo em um habitat com o qual não estamos acostumados, né? Então atender locais aí que não são atendidos pela líder, né? Vamos pegar aqui como exemplo, né? Eu lembrei agora, falando isso para vocês, os Correios, né? Um dos principais argumentos para não se privatizar os Correios é justamente porque, dependendo, alguns locais eles não se tornam financeiramente viáveis de se levar correspondência, né? E aí, por isso, aí haver essa estatal seria tão importante. Né? Mas, por outro lado, né, podem vir a surgir empresas justamente especializadas em entregar encomendas em locais inóspitos, vamos dizer assim, ou distantes, enfim, claro que possivelmente vão cobrar bastante por isso, né? E aí realmente tem essa questão aí a se pensar, né? Até porque é estratégico também para o Brasil, né, ter a maior parte do território habitada, né? Não é à toa que lá nos anos 70, né, se procurou povoar a Amazônia, né? Assim como antes também se procurou povoar a região do Distrito Federal também, né? Enfim. Né? Depois, aproveitar mercados abertos pelos líderes, né? Ou seja, deixar que eles façam o trabalho pesado e chegar ao consumidor apenas no momento decisivo. Eu não me lembro agora especificamente dos exemplos do artigo, tá, pessoal? Se vocês quiserem comentar, fiquem bem à vontade. Tá? Vou lembrando os que eu tenho de cabeça, assim, né? Vamos pensar aqui no Burger King, por exemplo. Né? O Burger King é famoso, né? Não só o Burger King, mas como o próprio Subway, né? Ele traz essa questão de procurar colocar uma loja sempre próximo ao McDonald's. Por quê? Porque o McDonald's já fez o trabalho pesado da pesquisa de mercado anterior. Né? Então, eles já vão para locais onde eles sabem que tem demanda. Né? Então, vamos dizer assim que eles atuam dessa forma. Né? Ser mais ágeis para tomar decisões com o objetivo de estar sempre à frente, né? Especialmente, né, isso advém aqui dessa estratégia de ser mais ágil que os grandes concorrentes, né? Isso aqui vem muito de encontro àquela questão do pequeno contra o maior. Né? O maior, normalmente, por ser uma organização com menor burocracia, né, normalmente acaba sendo mais ágil que aqueles grandes concorrentes. Né? Uma arma que as grandes empresas têm adotado ultimamente, né, é se dividir em grupos menores. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Por exemplo, o Banco Bradesco abriu uma corretora, né, que trabalha com investimentos especificamente, a Ágora.
né, uma empresa menor, né, justamente para poder dar esse suporte que o banco, efetivamente, né, pela estrutura que ele não estava conseguindo dar, né, nessa parte mais de investimentos, né, é uma das formas aí que eles têm, vamos dizer assim, de combater, né, a gente pode pegar o exemplo aí de todas as fintechs, né, que hoje estão batendo, disputando, né, o nosso dinheiro junto aos grandes bancos, né, comerciais aí, né, o próprio Nubank, hoje a gente pode ter conta corrente normal, né, fazer suas próprias regras, né, por mais perigoso que pareça, seguir outras regras é a melhor saída, né, ou seja, usar da mesma regra do líder, né, pensem que eu vou estar concorrendo com uma empresa que tem mais dinheiro, mais estrutura e poder, né, e que de repente pode inclusive, né, pessoal, infelizmente, não é raro, né, normalmente uma empresa que tem maior capital, né, se utilizar de práticas como um dumping, né, que é justamente colocar, vender produtos abaixo do preço de custo, né, apenas para, né, quebrar a concorrência, né. Como não é uma coisa tão simples de comprovar, né, muitas empresas acabam fazendo e passando impunes por isso, né, outras, em alguns casos, já foram identificadas, inclusive punidas, né, mas não é simples assim. Né? Não ter medo de ser radicalmente diferente, né? Tem que se descolar das ideias dos líderes, né, para mostrar que eu tenho valor, mostrar a sua própria personalidade, né, em alto bom som, né, justamente buscar em que eu sou diferente da líder, né, perseguir a excelência no nicho de mercado, né, então se tornar tão bom naquilo que a gente faz, né, normalmente vai fazer com que os gigantes evitem confrontar a gente, né, tipo, incomoda, mas tá lá num cantinho, né, naquele segmento específico, tranquilo, né. Vou dar um exemplo para vocês, a Ferrari, né? A Ferrari, embora existam outras, né, empresas ou até subsidiárias de empresas que eventualmente possam competir com a Ferrari, a gente pega a General Motors, por exemplo, eles não estão preocupados em competir com a Ferrari, né? Os carros deles são para outros segmentos da população, né? Embora, claro, possa ter o Camaro, enfim, mas não se compara, né, em termos de preço, enfim, por exemplo, a uma Ferrari, né? Mas é outro nível, né? Enfim, então eles não se preocupam, né, em concorrer nesse segmento. E depois manter a confiança para ameaçar os líderes, né? Ter um produto e uma estratégia superior. Nada melhor do que deixar isso bem claro para os competidores, né? Isso é importante, né? Também, né? A questão da autoconfiança na marca, no produto, né, é importante, né, para ganhar uma guerra aí, ou pelo menos entrar na batalha, né, para guerrear aí efetivamente. Certo? Pessoal, tranquilo. Agora só a Daiane está com a câmera aberta. E Tranquilo. Sim, prof. A Caroline também está com a câmera fechada, mas me respondeu. Tranquilo. Eventualmente, vocês não precisam ficar aberto o tempo todo, tá? Vocês fiquem à vontade. Eu só gosto, assim, que às vezes vocês... Ainda mais que nós estamos em poucos, né? Porque às vezes eu gosto de ver se vocês estão concordando ou se estão discordando, né? Ver a expressão mesmo, senão a gente fica meio sem referência, né? Principalmente quando está apresentando, assim, é mais complicado, né? Porque aí a gente pede o contato visual com vocês, né? Bueno, então, seguindo adiante, né? Como eu falei para vocês, a aula de hoje, então, é sobre a escola do posicionamento, né, mais especificamente sobre a postura estratégica das organizações, né, que nada mais é do que a maneira que a empresa está se situando no mercado, né, e obviamente que isso vai influenciar no comportamento dela, né, vocês vão ver isso logo na sequência. Então, aqui, a definição da postura estratégica da organização está intimamente ligada à missão, à análise interna e externa,
né, que são definidas no planejamento estratégico da empresa, e aos cenários, né, delineados anteriormente. Né? Normalmente as empresas fazem análise de cenários, né, para identificar, né, como o mercado, né, qual é as tendências do mercado, né, futuras. Né? Vamos pensar agora, né, normalmente as empresas em geral hoje estão identificando que o cenário futuro, né, vai estar muito mais delineado para o e-commerce, mais do que pré-pandemia, por exemplo. Né? Isso é uma das variáveis aí que a gente pode trabalhar, inclusive depois na análise SWOT, né, que a gente viu lá da Escola do Design Estratégico, onde, né, nós fazíamos as análises do ambiente interno, né, pontos fortes e fracos, e do ambiente externo, as ameaças e as oportunidades. Né? Isso porque, né, a postura estratégica ela corresponde ao quê? A maneira ou a postura mais adequada para a empresa alcançar seus propósitos, né, dentro da missão, respeitando sua situação interna e externa atual, estabelecida no diagnóstico, né, no estágio anterior ao planejamento. Pessoal, lembrando que a missão é o que a empresa é na sua essência, né? Diferença entre missão e visão, né? Quando vocês lembrarem de visão, lembrem dos Thundercats, do Lion, né? Eu acho que esse desenho não é da época de vocês. Ou é? Sim. É, Daiane? Também? Então tá. Lembrem do desenho do Lion e a visão além do alcance, né? Aí vocês lembram que ele está vendo lá adiante, lá no futuro, tá? E basicamente é essa a diferença entre visão e missão. A visão é a visão além do alcance, é a visão do futuro, né? E a missão é o hoje, né? O que a empresa é hoje na sua essência, né? Então, uma dica, né, para vocês não esquecerem, é lembrar lá da espada justiceira, me dê a visão além do alcance, que vocês não esquecem mais, tá? Eu sou nerd, eu sei. Mas, enfim, né? Bom para vocês recordarem, né? Acho que é uma figura de linguagem legal aí, né? Depois, a partir desse diagnóstico, né, a empresa ela pode assumir uma das seguintes posturas estratégicas. Tá? Tem 3 formas da empresa se comportar, né, de acordo com a análise, né, do ambiente interno e externo. A primeira delas é a de sobrevivência. Né? Ou seja, quando a empresa está sendo muito atacada, né, está efetivamente minguando, né, ela vai adotar uma postura mais de sobrevivência. Né? Ela pode estar adotando uma postura de manutenção, né, vamos pensar uma empresa que é líder de mercado, né, e não tem vias atualmente de expandir a demanda total e também, né, não tem muito para onde ir em termos de aumentar a participação de mercado, porque ela, vamos supor aqui que ela detenha já uma grande participação, ela pode estar optando pela manutenção. Né? Empresas que vão optar conforme a postura, né, normalmente aquelas que têm um grande número de oportunidades, né, e tem, por exemplo, capital para investir, podem trabalhar na linha do crescimento, né, para aumentar suas vendas, enfim, né, normalmente as startups, né, quando lançam um IPO, né, quando lançam ações na Bolsa de Valores, normalmente o que elas buscam é isso aqui, crescimento. Né? E o desenvolvimento é crescimento também, mas é quando o negócio normalmente já está mais maduro. Né? E aí eu posso até pensar em ampliar o mix de produtos e serviços, né? Eu posso pensar em outras coisas mais, né? Enquanto na fase de desenvolvimento. Certo? Basicamente, pessoal, para a gente saber onde nós estamos, né, se estamos numa situação de sobrevivência, de manutenção, de crescimento e desenvolvimento, né, nós temos que analisar dessa forma aqui.
tá? Se eu tenho, né, de acordo com a minha análise interna, predominância de fraquezas, e na minha análise externa eu tenho predominância de ameaças, então de fraquezas mais ameaças, a minha postura deve ser a de sobrevivência. Se eu tenho predominância de forças, né, ou efetivamente eu tenho predominância de pontos fortes, mas tenho ameaças que precisam ser contidas no ambiente externo, a minha postura é de manutenção. Por outro lado, se eu tenho predominância de fraquezas, né, mas ao mesmo tempo eu tenho predominância de oportunidades, né, a minha postura estratégica é a de crescimento. E, finalmente, se há predominância de forças e de oportunidades, aí eu tenho, né, vamos dizer assim, o nosso oceano azul, né, o nosso oceano pacífico, né, pacífico no sentido de paz mesmo, né, não no sentido do tipo do oceano Índico, Atlântico ou Pacífico, né, por assim dizer. Deixa eu... Não sei se alguém perguntou alguma coisa ou tem algum colega querendo ingressar na sala. Ah, sim, o Leonardo querendo ingressar. Vai. Ô, prof, essa daí é análise SWOT, né? Isso, ela é análise SWOT, só que aí é assim, né, Daiane? Somando a análise SWOT, aí nós temos essa análise da postura que a empresa deve adotar estrategicamente, né? E aí é isso, se ela tem mais fraquezas e ameaças, sobrevivência. Se ela tem mais forças e ameaças, manutenção. Se ela tem mais oportunidades, né, mas ao mesmo tempo tem fraquezas de crescimento, né, de superar essas fraquezas. E se ela tem predominância de forças e de oportunidades, a postura estratégica é do desenvolvimento. Né? Esse seria, vamos dizer assim, o segundo passo dentro da análise SWOT, né? Que é identificar em que esfera competitiva que a empresa se encontra, certo? Boa noite, Diego. Joinha? Beleza. Vamos seguindo então aqui. Deixa eu... Aqui falamos então da postura. Deixa eu botar aqui. Importante dizer, né, pessoal, para fazer essa análise aqui, né, de predominância de fraquezas, de ameaças ou de forças e oportunidades, né, normalmente não é uma análise simplesmente quantitativa. Ah, eu encontrei 3 fraquezas, uma força, uma oportunidade e uma força, né? E aí eu vou entender, então, que a minha predominância é de sobrevivência. Não necessariamente, tá, pessoal? Às vezes eu tenho que analisar isso de forma qualitativa também, né? Daqui a pouco a oportunidade que eu tenho batendo na minha porta ela é muito grande e supera com folga essas fraquezas, né? Daqui a pouco são fraquezas fáceis de que eu consiga corrigir, né? Então tem que ter uma análise qualitativa aí, né? Para não ficar só, tenho 3 fraquezas, 4 forças, 5 ameaças e 10 oportunidades. Então minha predominância é de oportunidades, né? Depende, são oportunidades pequenas, são oportunidades grandes, né? Isso vocês têm que avaliar, né? Tem que se dar, vamos dizer assim, um certo peso aí, né? Nessa análise, né? De forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? E aí, pessoal, uma forma de fazer isso, né, a qual eu recomendo para vocês, é trabalhar em cima de critério estruturado, né? E aí, uma boa forma de fazer esse tipo de análise é utilizar a matriz de gravidade, urgência e tendência, né? A famosa matriz GUT, né? Ou GUT, né? Se a gente vier lá do inglês, né? Do alemão talvez seria GUT, né? Não infame essa minha piada, mas enfim, né?
não sei como é que seria no alemão, até porque provavelmente as letras, né, iniciais nem seriam as mesmas, né? Enfim, esqueça essa bobagem que eu falei e sigamos adiante, tá? Ela se trata do que, pessoal? O grande ganho da matriz de gravidade, urgência e tendência é que ela é uma metodologia de priorização de fatores, né? A partir dela eu consigo estabelecer prioridades, né? Que pode ser bem útil nesse caso, né? Da postura estratégica. Então, por exemplo, a gravidade, né? É tudo aquilo que afeta profundamente os objetivos, né? Ou os resultados da empresa, do departamento ou até mesmo das pessoas, né? Se eu estiver fazendo uma análise pela matriz GUT da minha pessoa, né, enquanto profissional, por exemplo, frente a outros, né, eu posso também, né, fazer essa avaliação frente a mim mesmo, né? Vai se avaliar a gravidade ou não da situação a partir do nível de prejuízo ou dano que ela possa causar, né? Então é tudo aquilo que afeta de maneira profunda os meus objetivos. Vamos pensar que a pandemia do coronavírus foi algo grave, né? De fato, afetou, né, a grande maioria, a grande maior parte dos negócios de forma que afetou o crescimento dessas empresas, né? Embora a gente tenha outros ramos aí de negócios, por exemplo, de periféricos para a tecnologia da informação, como câmeras, né, digitais, né, câmeras para gravação de videoaulas e videochamadas, enfim, para comunicação, né, tiveram um boom significativo, né, porque essa demanda aumentou significativamente. Oi, Oi, professor. sim. Só um dado, boa noite. Uhum. Só um dado para trazer nessa questão das webcams, assim. Uhum. Lá na Dell a gente teve 4.000% a mais. Foi absurdo, Pra né? te ter uma noção. Não tinha, tipo, na primeira semana de pandemia acabou tudo que tinha, depois 30, 60 dias úteis, 90 dias úteis, porque não tinha lugar nenhum. E todo mundo queria e não tinha. A Dell, e não só a Dell, mas Sim. no É no mercado mercado mesmo. como um todo, né? É. Meu Deus, 4.000%. Eu sabia que tinha sido grande, mas não sabia que tinha sido a esse nível. Que coisa, né? Bah, que loucura. Então é isso, né, pessoal? Sempre é bom pegar exemplos, né, como esse para ver que às vezes para toda crise ela tem exceções à regra, né? A gente pensa assim, quando a gente olha o cenário macroeconômico, vê aquelas análises, né, elas falam sempre em termos gerais, né, e nunca especificamente, né, quer dizer, nunca, raras vezes de forma bem específica sobre um setor específico, um setor da economia mais especificamente, né. Ontem mesmo eu lembro que eu estava assistindo um dos jornais, ou da CNN, ou da Globo, agora não me recordo qual, e eles estavam falando sobre o reajuste dos aluguéis, né? E o reajuste dos aluguéis é calculado sobre o IGPM, né? Que é o Índice Geral de Preço Médio, né? Só que nesse IGPM, diferente do IPCA, entram preço de commodities, como grãos, minério de ferro, entre outros, né? E o minério de ferro, ele é uma matéria-prima nossa de grande exportação, né? A Vale do Rio Doce e outras empresas exportam muito minério de ferro para o exterior e esse produto ele encareceu bastante, porque o dólar, né, como vocês sabem, aumentou significativamente. Então, só para vocês terem uma ideia, o IGPM, né, ele aumentou, se não me engano, foi algo em torno de 17%. E o IPCA, que é um outro índice, né, de inflação, mas que não inclui esse tipo de commodity, ele cresceu 2,7%. Tipo, é absurda a diferença, né? Então, muitos inquilinos estavam se surpreendendo agora com o reajuste dos aluguéis que veio corrigido pelo IGPM, imaginem, 17% é quase 20%, um aluguel de R$ 2.000, um reajuste seria aí de quase R$ 400. É bastante, né? Pensar em imóveis aí comerciais, muito mais, né? Que tenham
né, que o preço do aluguel seja maior, né, os valores tendem a ser bem significativos, né. Depois, a questão da urgência, né, que é resultado, então, da pressão do tempo, né, que a empresa sofre ou sente para atacar determinada situação apresentada, né. Então, quanto a gravidade está relacionado à a pressão sobre o resultado da empresa, né, a urgência está relacionada ao tempo, né, o quão urgente, o quanto tempo eu tenho para resolver aquela situação que se apresentou. E a tendência é o padrão que a situação se desenvolve, né, está relacionada ao estado em que aquela situação se apresentará no futuro, né, caso o executivo não aloque esforços e recursos extras. O que quer dizer isso? Vai piorar muito a situação se eu não fizer nada, ou eu posso deixar isso por enquanto e, né, empurro com a barriga, eu procrastino, né? Existem situações que a tendência é piorarem muito. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou pegar um exemplo bem atual. Se os governadores, né, por exemplo, os prefeitos, enfim, né, não tivessem feito nada frente à crise do coronavírus, pegasse e pensasse o seguinte, vamos deixar a coisa acontecer e aí, conforme for, a gente toma medidas paliativas aí para tentar resolver, né? O que poderia ter acontecido, né? Então, segundo o que os especialistas comentavam, né, a tendência era o que era? A tendência era ser os problemas, né, que aconteceriam decorrentes de uma decisão de deixar procrastinar seriam terríveis, né, porque não teria espaço nos hospitais para todo mundo, enfim, né, especialmente aqui no Sul, né, onde a demanda normalmente por aparelhos respiratórios, enfim, né, por leitos nos hospitais é bem grande por causa do nosso inverno. Embora, né, já faça algum tempo que o nosso inverno não seja tão inverno assim, não é tão inverno quanto foi ano passado, né, mas enfim, né, de qualquer forma, se tinha, né, esse receio, né, especialmente no inverno rigoroso, né, que faltassem leitos, então, se não fosse feito nada. E aí se fez, né. Então, pessoal, uma forma bem métrica, né, uma forma de mensurar, né, isso é a partir de pontuação, né, semelhante ao que a gente chama de uma escala Likert, né. Não sei se vocês já desenvolveram pesquisas com escala Likert ou responderam pesquisas nesse formato, eu não tenho dúvidas que já responderam, tá? Normalmente é aquelas quando eu concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo, né, discordo totalmente. A própria avaliação institucional da UBRA é uma escala Likert, né, com 5 pontos, né, onde vocês fazem avaliações, né, sobre as afirmações que são lá postas e o quanto vocês concordam ou discordam com ela. Né? Aquela lá é em nível de concordância e essa aqui é uma escala Likert, ou Likert, né, em nível de importância. Né? Então, quando a gente pensa em gravidade, né, o dano é extremamente importante. Se ele é extremamente importante, eu atribuo 5 pontos para ele. O dano é muito importante, né, não é extremamente importante, mas ele tem importância bem significativa, muito significativa, é 4. O dano é importante, 3. O dano é relativamente importante, 2. O dano é pouco importante, 1. Né? Então, né, sempre fazendo essa análise de acordo com, né, a importância, né, daquele problema, né, para identificar então quão grave ou não ele é, certo? Depois, com relação a definir a urgência, tenho de tomar uma ação bastante urgente, recebe 5 pontos. Tenho de tomar uma ação urgente, 4 pontos. Tenho de tomar uma ação relativamente urgente, 3 pontos. Posso aguardar 2 pontos. Não há pressa, 1 ponto. Né?
Aqui remetendo à questão do coronavírus, né, normalmente os estados, enfim, decretaram lockdown, né, num primeiro momento, justamente porque eles entenderam que a ação tinha que ser bastante urgente, né, pelo menos frear de cara para começar a analisar, tomar maior poder de decisão sobre, sobre o problema, né, inclusive estabelecer bandeiras ou outros tipos de indicadores aí para liberar as atividades, fechar as atividades, enfim, né, elaborar o plano para enfrentar a situação. Né. Depois, pessoal, eu tenho a análise da tendência, né, que é aquilo que eu falei para vocês. Se eu mantiver a mesma forma e intensidade de atuação, a situação vai piorar, vai crescer muito, né? Vamos pensar o seguinte, se eu, enquanto governante, pensasse assim, a situação tende a piorar muito, né, em pouco tempo, né, muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo, né, e isso vai ser um problema, né, gigantesco para mim, então, né, a escala é 5. Se mantivesse a mesma forma, a intensidade de atuação, a situação ia piorar, né, crescer, mas não tanto, 4. Se a situação vai permanecer da mesma forma, né, ou seja, não haveria diferença, né, em termos de contágio, 3. Se eu mantiver a mesma forma, a intensidade de atuação, a situação vai melhorar, né, ou seja, vai desaparecer, 2. Né, e se mantiver a mesma forma, a intensidade de atuação, a situação vai melhorar, desaparecer completamente, 1. Né? Então, assim, tem coisas da vida, né, que às vezes não dependem de nós, né, e de fato, né, a situação vai melhorar, vai desaparecer por si só, né, então, relaxa, né, só relaxa, né, sem outros termos aí que outros professores andaram utilizando aí, que eu vou te contar uma coisa, né, embora eu tenha lido coisas assim, não, nenhum de vocês aí de Porto Alegre, meio que generalizando, o que há com os professores. Não, né? Toda profissão tem, em todas as profissões tem profissionais bons, maus, enfim, né? Então, segue o baile. Né? Depois, aqui é explicando, na verdade, o que eu falei para vocês ali sobre a questão da tendência, né? E aqui um exemplo de aplicação, pessoal. Problema, né, em uma empresa referente aos recursos humanos dela. Né? Então tem aqui os problemas, né? Foi feito um brainstorm, né, identificando os possíveis problemas que estavam afetando o resultado da empresa. Né? E aqui se identificou, então, né, a falta de motivação dos funcionários como algo grave, né, como algo urgente, com uma tendência, né, de crescimento, de manutenção dessa falta de motivação, né, se não fosse feito nada. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, a pontuação, né, total na matriz de gravidade, urgência e tendência de 27 pontos. O alto índice de atrasos, né, outro problema que se verificou, ele é grave, né, porque a empresa, né, a maior parte dela atende ao público, por exemplo, então isso, né, acabava formando filas em frente ao local de atendimento, então era algo bem problemático. Né? Era algo bem urgente, né, não extremamente urgente, mas bem urgente, e também tinha uma boa tendência de que se não fizesse nada a situação piorasse. Né? E aí, multiplicando, então, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 4, 80, né, ela ficou em segundo lugar entre todos os problemas. Né? Depois eu tenho deficiência na comunicação, né? 3 vezes 4, 12, 12 vezes 4, 48, esse ficou em quarto lugar. A falta de padrões na execução de tarefas semelhantes, né, ficou aí com uma gravidade de 5 pontos, urgência de 13 e tendência de 4. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 4, 60. A baixa disponibilidade de informática,
né, obteve 5 em todos os indicadores, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, e foi identificado, então, como o primeiro problema, né, aquele problema, né, o primeiro a ser atacado, né, visto que foi o maior problema aqui entre todos os problemas mensurados, certo? Pessoal, uma atenção, tá? É multiplicação, tá? 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, tá? Não é soma, tá? Eventualmente o pessoal faz por soma, né? Mas não é soma, tá? É multiplicação, né? Embora possa dar a mesma classificação, né? A metodologia é por multiplicação, efetivamente. Né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, prof. Beleza, obrigado, Daiane, pelo retorno. Finalmente, então, é importante salientar, né, que se após a realização da matriz de gravidade, urgência e tendência, em cima da análise SWOT, né, nós tivermos a indicação de uma postura estratégica de manutenção ou até pior, de sobrevivência, né, a empresa deve trabalhar já no seu planejamento estratégico, já pensando em quê? Em subir a patamares mais altos nos próximos anos, né? Ficar muitos anos, né, na postura de sobrevivência, é pedir para uma hora o navio efetivamente afundar, né? Como a gente diz aí na área médica, né, uma figura de linguagem que a gente pode utilizar aí para um cenário de uma empresa sempre num cenário de sobrevivência, né, seria um paciente, né, que está sobrevivendo graças aos tubos de oxigênio, né, e se os médicos, por exemplo, eles não devem se conformar com o paciente nessa situação, a ideia é tirar ele da situação, né? Então, assim também deve ser com a organização, né? Se ela está em estágio de sobrevivência, a gente vai procurar ir para patamares mais altos, de manutenção, de crescimento e de desenvolvimento. Certo, meus caros? Tranquilo? Dúvidas? Não? Beleza, então. Caros, seguinte, indo para a próxima etapa, então, tem um exercício na plataforma aula para vocês fazerem, tá? Esse PDE aqui, ó, vou acessá-lo, tá? Aqui, dia 2 de outubro. Elaboração da matriz GUT, tá? Da matriz de gravidade, urgência e tendência. Pessoal, exercício no anexo. Onde é que está o anexo? Aqui, em azul, né? Aqui onde diz arquivo. Vocês vão abrir o arquivo, tá? E aí vocês têm o exercício em si, né? Que é o quê? O presidente do Brasil convocou seus ministros para identificar os principais problemas enfrentados atualmente pela nação, como forma de justificar as ações para o plano de ação que será executado no ano de 2021. Após ampla e restrita discussão, com auxílio do ministro-chefe da Casa Civil, foram listados os seguintes problemas numa matriz de priorização de gravidade, urgência e tendência: desemprego, violência, saúde, educação, habitação e desigualdade social. Né? A partir da matriz GUT apresentada, atribua notas conforme a escala de pontuação para cada parâmetro. Tá? Cada um de vocês vai avaliar. Desemprego é extremamente grave? É grave? Não é grave? Deixa eu puxar aqui os microfones de vocês. Tá? Putz, grito. Desculpa, eu removi o colega da aula. Eu queria desligar o microfone dele. Que sacanagem. Essas imperícias, né? Que sacanagem, eu acabei derrubando ele. Mas enfim. Aliás, eu acho que foi os dois. Que vergonha.
Mas, enfim, daqui a pouco eles entram, eu libero. É que tem aqui, eu entrei no menos aqui, que é remover da reunião, era no microfone do meio que eu tinha que apertar. Enfim, coisas do mundo online. Ah, mas foi feio esse... Vocês que estavam com fone de ouvido, então, Deus o livre. Voltando aqui para a explicação, então. Finalizada, então, essa primeira etapa de avaliação dos fatores, identifique a ordem de priorização dos problemas utilizando o resultado da multiplicação dos fatores, que nem eu mostrei naquele exemplo, né? 5 vezes 5 vezes 5 igual a 125 e dos demais, né? Conforme vocês encontrarem, tá? Pessoal, assim, ó, a ideia era que a partir dessa matriz que vocês preenchessem, tá? Vocês se reunissem em grupo com 3 ou 4 colegas, né? Pode ser em duplas também, para discutir e preencher uma nova matriz, tá? Assim como na etapa individual, então vocês deveriam atribuir notas aos problemas, né? Só que dessa vez por consenso do grupo. Né? E aí, finalizada essa quarta etapa, né, o grupo aponta, então, a prioridade na solução de problemas indicada pela matriz, né, a partir do resultado da multiplicação dos fatores. Pessoal, assim, ó, tá? Eu não vou exigir que vocês façam em grupo, tá? Vocês podem fazer individual e fazer só de vocês. Mas, a partir da semana que vem, nós vamos começar a trabalhar no planejamento estratégico, tá? E trabalhando no planejamento estratégico... Oi, Nicole. Desculpa, eu te derrubei da sala. Eu queria fechar o teu microfone que estava aberto e cliquei no remover. Perdão, tá? Eu estava explicando aqui agora para os colegas, tá, que vocês têm esse exercício aqui, né? E que vocês podem fazer ele em grupo ou individual. Tá? Em grupo ele é mais rico, né? Porque dificilmente alguém faz isso sozinho na empresa, né? Normalmente se reúne uma equipe para discutir o que né, é grave, o que é urgente, o que é tendência, né? Geralmente se faz isso em grupos, tá? Mas vocês podem fazer individual, porque eu sei da dificuldade, de repente, de se reunir de forma online. Porém, a partir da semana que vem, nós vamos ter um trabalho envolvendo planejamento estratégico. Tá? Vai ser um trabalho que vai envolver praticamente 2 meses de atividade. Tá? E esse vai ser em grupo. Tá? Então, se vocês já quiserem treinar hoje, fazer isso em duplas, em trios, enfim, fiquem à vontade. Né? Se não quiserem, tudo bem, tranquilo, façam individual, mas o trabalho do planejamento estratégico eu quero que vocês desenvolvam em grupo, né? Porque planejamento estratégico, esse sim, não tem como fazer individual, né? E hoje tem empresas trabalhando no planejamento estratégico de forma remota, né? É bem possível fazê-lo, né? Mas isso aí, pro próximo encontro, aí eu vou dar maiores detalhes sobre ele, certo? Tranquilo? Eu não discutei, Daiane, mas eu fiz leitura labial. Joia, joia. Nicole, tu estava com a mão em frente ao... Professor, é a Caroline. Oi? É a Caroline, é que acho que o senhor me excluiu ali, agora eu não consigo acessar novamente com a minha conta do e-mail da Ubra. Tá, e esse e-mail, Nicole Borinho... É da minha filha. Desculpa. Tá? Daí que eu não consigo entrar agora pelo aquele link que o senhor tem. Que coisa. Faz assim, Nicole. Como é que... Caroline, professor. Caroline, desculpa. Né? Que aparece Nicole, até o cérebro fazer o processamento, já viu, né? O tipo e o teco ficam confusos. Assim, Caroline, a minha preocupação é mais para as próximas aulas. Agora tu resolveu. Mas será que nas próximas vai dar problema também? Acho que não, né? Porque acho que é uma nova reunião. Qualquer coisa, tu me manda um e-mail, tá? Eu tentei acessar também pelo celular agora nesse link e também não permite. Só pelo e-mail da tua filha. Isso. Tá. Bom, qualquer coisa, semana que vem, tenta entrar pelo teu
e se tu não conseguir, entra pelo da tua filha. Daí tu me avisa que talvez eu tenha que gerar outro link de reunião, algo assim, pro restante do semestre, mas eu acho que não, tá? Eu acho que é porque não é o caso, né, Nicole? Nós não tivemos nenhuma aula invadida por stalkers aí, né? Mas isso tem acontecido em algumas lives, né? E eu acho que daí, quando exclui uma vez, ele não permite entrar de novo. Mas acredito que vale só para hoje, não vai ficar ad infinito agora, tu não conseguir entrar na aula com o teu login. Se por um acaso na próxima tu não conseguir, daí tu me avisa que eu troco o endereço da reunião, aí com certeza vai te liberar de novo. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Não é de nada. Caros, por hoje, se vocês não têm dúvidas, outras questões, tem? Não? Tranquilo? Então, meus caros, desejo uma boa noite a todos e um ótimo final de semana, tá bom? E até sexta-feira que vem, né? Sextou com o professor Igor Borges. Sextou. Obrigada, prof. Nada, Obrigada, boa prof. Boa noite. Boa noite. Tchau.